meus amigos, olá minhas amigas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e como eu sempre faço no início dos meus vídeos, eu me apresento. Eu estou no mercado há mais de 25 anos, trabalhando com as disciplinas de língua portuguesa, redação, interpretação de textos, enfim, quase tudo ligado à nossa língua portuguesa. E eu sou o autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e que é o motivo aqui do nosso curso completo de língua portuguesa. Então, se você chegou a esse vídeo por alguma pesquisa aqui no YouTube, seja bem-vindo mais uma vez, e eu peço que, se você puder, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, ou indique o nosso canal para os seus amigos, né, ou para o seu filho, sei lá, para algum parente seu aí que está precisando ou precisa estudar conteúdos gramaticais, né, conteúdos da nossa língua portuguesa. Tudo que você vir aqui escrito no curso, eu escrevi em meu livro, então tudo que você vir é de inteira responsabilidade minha. Quando não for, eu vou avisar você: olha, eu peguei isso aqui de tal canto, eu tirei isso aqui do canto X, do livro tal, do dicionário X ou Y, tudo bem? Nós estamos estudando regência, portanto, na aula de hoje, nós vamos continuar, a trabalhar os aspectos relativos à questão da regência. Primeiramente, peço a você que, se você não assistiu a nossa aula de introdução, que você o faça. É uma aula muito interessante, vai dar um panorama muito bacana a respeito do que é a regência na nossa língua portuguesa. E depois há vários vídeos em que eu estou trabalhando alguns verbos. E aí eu tenho recebido algumas mensagens, vocês me mandam mensagens inbox pelas minhas redes no Instagram, às vezes pelo Facebook: professor, se eu assistir às aulas lá de regência do YouTube, eu deixo de ter problemas com os verbos? Não, claro que não. Você talvez deixe de ter problemas com os verbos sobre os quais nós estamos tratando aqui. Eu expliquei isso no primeiro vídeo, por isso que eu estou pedindo a você para assistir ao vídeo lá de introdução à regência. Você vai deixar de talvez ter problema com alguns verbos, mas sempre nós vamos ter dúvidas e problemas com regência. Não por isso que existem os dicionários, né? Primeiro, professor, eu preciso comprar um dicionário de regência? Não, se você não é um escritor, se você não, costumeiramente, você não está elaborando algum texto, eu sugiro que você tenha sempre à mão um dicionário. Pode ser o Alwais, pode ser o Aurélio, pode ser o Caldas Aulete, pode ser o Michaelis. Esses dicionários, eles sempre trazem os verbos e suas regências mais comuns. Então, se você tiver algum dicionário desse, não precisa comprar dicionário específico de regência verbal, do Francisco Fernandes ou do Celso Pedro Lufto. Você não precisa comprar esses dicionários específicos, tá bom? Portanto, eu queria tirar logo fazer essa ressalva, Já gastei aqui 3 minutos do meu tempo aqui do nosso vídeo, então vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos fazer um vídeo mais curto hoje, tá? A nossa aula hoje, e aí eu vou dizendo a você, isso aqui, eu tenho dito isso em todos os meus vídeos, isso aqui é uma aula, não é uma dica. Portanto, se você quer uma dica sobre verbo haver, esse aqui não é o seu vídeo. Existem trocentos vídeos aqui no YouTube a respeito do verbo haver. Nós estamos numa aula, portanto, é natural que eu seja mais, digamos assim, mais prolixo, mais longo, e eu vou tratar sobre a regência do verbo haver, ou pelo menos suas principais regências, o que eu não consigo fazê-lo em 1 minuto, 2 minutos. As pessoas gostam de videozinhos curtinhos assim. Esse não vai ser provavelmente um vídeo curto para tratar somente do verbo haver. Combinado? Então, dê uma olhadinha logo aqui no tempo do vídeo, para você não se frustrar de repente com o tempo. Mas se você quiser uma aula, como eu sempre costumo dizer, e você está a fim de estudar, portanto, eu convido você a continuar aqui conosco, tá bom? Até o final do nosso vídeo, eu acredito que você vai aprender coisas interessantes. Primeiramente, por que eu resolvi gravar um vídeo específico sobre o verbo haver? Porque esse cara é muito interessante. Nós, digamos assim, professores, e eu vou me colocar na categoria de estudantes, Nós, estudantes da nossa língua portuguesa, temos uma tendência a pensar que o verbo haver, ele só existe em 2 acepções. Primeiro, todo professor faz aquele alerta, olha, cuidado, verbo haver, não, e isso é muito perigoso, cuidado, o verbo haver não pode se flexionar. Isso é uma informação que você tem que tratar com muito cuidado. Você vai ver por que eu estou falando isso. Então, a gente tem uma tendência de achar que o verbo haver, ou ele significa apenas existir, ocorrer, realizar-se, acontecer, ou a gente pensa que o verbo haver só pode ser usado com aspecto de tempo. Aquela história do há 10 anos, há 2 horas, há 5 anos. A gente
tende a reduzir, a resumir a regência do verbo haver apenas a essas duas acepções. E o verbo haver, eu garanto a você, é um cara assim espetacular. Por quê, professor? Porque ele pode ser utilizado em vários sentidos. Eu costumo comparar o verbo haver. Quem estudou inglês na vida alguma vez lembra do verbo to get. Não é mesmo? Você perguntar ao professor de inglês, o que é o verbo to get? O cara vai dizer, bicho, to get é coisa pra caramba, né? To get, sei lá, pode ser conseguir, pode ser apanhar, sei lá, alcançar. Tem um monte de coisa pra to get. Não é assim? Não é? Você não sabe o verbo em inglês, põe um to get no meio que passa. Não é? Tô exagerando, mas é por aí. Então nós temos o nosso to get em português, que é o verbo haver. Ou seja, ele apresenta vários sentidos. Detalhe é que muitos desses sentidos eles não são usados, ou pelo menos foram utilizados num padrão muito formal, culto da nossa língua portuguesa. Eu diria até que alguns sentidos estão bastante arcaizados, são velhos, são jurássicos, digamos assim. Então eu convido você agora a conhecer um pouco mais sobre esse cara chamado de verbo haver. Vamos comigo então lá? Primeiramente, vejam, eu digo aqui, o verbo haver é sem dúvida um dos verbos mais interessantes da língua portuguesa. Várias são as suas regências, vejamos. Veja, a primeira regência é a clássica, aquela que todo mundo conhece, verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer, realizar-se, é transitivo direto, não possui sujeito. Preste atenção. Quando eu digo que ele não possui sujeito, nós estamos tratando esse cara ou falando que esse cara ele é um verbo impessoal. Ok? Portanto, uma curiosidade a mais para você é que quando nós analisamos os verbos, deixa-me colocar aqui rapidamente, quando nós analisamos os verbos em relação à presença ou não de um sujeito, nós classificamos os verbos em 3 categorias. Os verbos são chamados de pessoais, os verbos são chamados de impessoais e uma categoria à parte chamada de unipessoal. Então são os unipessoais. Então, professor, o que é um verbo pessoal? O nome já está dizendo. Ele possui pessoa. Quem é essa pessoa? É o sujeito. Então ele possui sujeito. Quando nós falamos que ele é impessoal, obviamente, ele não possui sujeito. Ok? Não possui sujeito. E existe uma categoria especial, utilizada por alguns gramáticos, que chama o verbo de unipessoal. O que é o uni? O uni aqui, se você observar, é única, é uma só. Ou seja, é um verbo que ele possui sujeito, mas esse sujeito ele é da terceira pessoa, então ele possui um sujeito da terceira pessoa. Isso acontece com alguns verbos, como por exemplo o verbo existir, o verbo acontecer, o verbo surgir, que são verbos que são costumeiramente utilizados praticamente que exclusivamente na terceira pessoa. Você não fala eu aconteci, tu aconteceste, mas você fala sempre aconteceu alguma coisa, ou aconteceram problemas. Ou seja, esse cara ele é utilizado praticamente só na terceira pessoa. Daí alguns gramáticos denominarem esse cara de verbo unipessoal. Não precisa se preocupar. Eu praticamente, quando eu dou aula, eu geralmente só menciono os dois. Eu digo que existe o unipessoal, mas para você não vai interessar em praticamente nada. É só mais uma classificação que não vai levar a muito local. Tá? Então trabalhe somente com pessoal, ou seja, pessoal possui sujeito e o impessoal não possui sujeito. Uma curiosidade aqui, na língua portuguesa, a impessoalidade, pensando do ponto de vista da concordância, aí não se esqueçam disso, o fato de ele não ter sujeito, na hora em que eu vou trabalhar com este verbo, eu vou ter que deixá-lo em alguma pessoa. Ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou do singular ou do plural. Então, convencionou-se que os verbos impessoais, eles devem ficar na terceira pessoa do
singular, para efeito de concordância. Claro, isso aqui é regra geral, não precisa mandar mensagem aí, professor, mas e o verbo ser na indicação de tempo? Papai, isso aí, nós falamos sobre isso no vídeo sobre concordância. Então, só para você entender um pouco desse cara do verbo haver, quando eu falei a palavra impessoal. Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar aqui que eu tenho uma outra curiosidade aqui sobre esse cara, vejam. Devendo ficar na terceira pessoa do singular. Então, beleza, a gente já entendeu isso aqui. Prof, algumas pessoas, sim, só uma colocação. Veja que eu digo aqui que ele é o quê? Transitivo direto. Então, neste exemplo aqui, vamos lá, letra A. Houve muitos aventureiros naquela cidade. Muito cuidado, este termo aqui, ó, muitos aventureiros, não é sujeito. O que seria erro? Inclusive eu tratei sobre isso, eu não vou tratar mais sobre isso, porque isso aqui está em concordância, tá, gente? Então, o que seria erro aqui? Era você dizer, houveram muitos aventureiros tentando fazer com que o verbo concordasse com esse termo aqui. Esse cara aqui, ele é transitivo direto, este termo aqui é o objeto direto, tá? Aí tem um probleminha, que se você trocar esse verbo aqui, o verbo haver, pelo verbo, por exemplo, existir, detalhe, só por curiosidade, essa letra A que você está vendo aqui, ó, esta letra A que você está vendo aqui, ela foi parte da questão discursiva da minha prova de vestibular em 1900 e bolinha. Quando eu fiz vestibular, na época, o vestibular ele tinha uma prova múltipla escolha, quase não sai aqui, travou aqui. Havia uma prova de múltipla escolha, mas havia uma prova discursiva. Tinha a prova de redação e nós éramos obrigados a responder, eu acho, salvo engano, a 2 questões discursivas. Eu tinha que escrever lá, E a questão discursiva da minha prova foi esse item aí. O examinador colocou, houve muitos aventureiros, a frase era maior, houve muitos aventureiros naquela cidade e aqueles que lá existiram, testificaram haver ouro e diamante. Eu decorei esse negócio. E qual era a questão? A questão era assim, o examinador pedia para que eu trocasse. Onde estava o verbo haver, eu colocasse o verbo existir. E onde estava o verbo existir, eu colocasse o verbo haver. Eu tinha que fazer essa substituição. E o que o cara queria? O que ele queria? Ele queria que eu tentasse me enrolar lá com a questão do verbo haver no sentido de existir. Porque se eu troco aquela questão aqui pelo verbo existir, eu estou falando dos aspectos de concordância já, eu disse que não ia falar, mas não tem jeito, Se eu troco aqui haver por existir, eu teria que dizer existiram, e aí esse termo que é o objeto direto passaria a ser o sujeito. Sempre que eu falo isso, eu costumo dar aula, as pessoas olham para mim e fazem, mas professor, por quê? Qual é a razão disso? Para explicar a razão disso, você tem que voltar aos primórdios da língua portuguesa, para você entender qual é a razão. Então vem cá comigo, porque de repente, eu sempre costumo dizer, quando você entende a razão, você vai dizer, professor, entendi. Originalmente, eu vou usar uma frase aqui mais simples, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou usar uma frase mais simples aqui. Então veja, hoje como é que a gente fala hoje? A gente fala assim, na sala havia, sei lá, qualquer coisa aí, cadeiras, certo? Na sala havia cadeiras. Como é que a gente avalia, como é que nós podemos fazer a sintaxe desse na sala havia cadeiras? Na sala aqui o adjunto adverbial, tá? Sempre que eu faço isso, alguém me pergunta, mas professor, aqui não tem que ter uma vírgula, não? Não obrigatoriamente, tá? Não obrigatoriamente. Locução adverbial pequena, formada por 2 vocábulos, a vírgula ali é totalmente facultativa. E se eu fosse escrever esse período em algum local, eu colocaria vírgula, mas eu não coloquei, não estou errado, por conta disso não ter colocado, mas vocês vão ver por que foi que eu não coloquei daqui a pouquinho, tá? Então é porque sempre que eu falo isso, alguém me manda uma mensagem, mas o senhor errou aqui, não tem erro aqui não, tá? Então adjunto adverbial de lugar, não é isso? Eu tenho aqui o verbo haver, que aí eu já disse a você que ele é transitivo direto, e este termo aqui é o objeto direto, tá? Beleza? Tanto, e aí tenha cuidado, porque existe uma possibilidade, uma questão. Professor, é possível trocar esse objeto direto por aqueles pronomes oblíquos ou a, ou isais, lá da primeira aula de introdução à regência? Totalmente, plenamente possível. Havia cadeira, havias. Fica feio, mas fica correto. Não tem problema nenhum, dá para trocar pelos oblíquos, tá? Tudo bem? Volta lá comigo. Só que qual o detalhe? É que originalmente não se falava assim.
Originalmente, esta frase seria escrita assim, ó. Observem, número 2. A sala, olha que interessante. A sala havia cadeiras. Então, a origem desta impessoalidade do verbo haver vem daqui. Em que, o que é que acontecia aqui, professor? Nessa situação aqui. Nesta situação, originalmente, este termo aqui era o sujeito. No sentido de a sala tinha, possuía. E aí o cara aqui, esse verbo, ele era transitivo direto e a cadeira, o objeto direto. Essa aqui é a sintaxe original, certo? Essa aqui é a sintaxe original. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o que era sujeito percebeu-se que tinha muito mais valor de circunstância. E aí as pessoas, em vez de passarem a falar a sala havia, passaram a falar na sala. Então o que era sujeito se transmutou para adjunto adverbial. Mas a regência do verbo haver se manteve e o seu complemento, obviamente, uma vez que ele é transitivo direto. Entenderam? Qual é a razão e qual é a origem dessa impessoalidade? Portanto, o que era sala passou a ser o adjunto, tá aqui em cima. Tá? O verbo se mantém transitivo direto e o complemento objeto direto. Então essa é a origem da razão da impessoalidade. Aí você acha assim, pô, professor, estranho. É estranho pra gente agora, né? É estranho pra gente hoje, porque a gente não fala mais isso, mas antigamente se falava assim. Né? Se dizia assim, né? Sei lá, o banco há muitas pessoas, ou seja, no sentido de no banco, aliás, o banco possui, o banco tem muitas pessoas, né, neste momento. E aí a coisa foi mudando para no banco há muitas pessoas, no banco havia muitas pessoas. E aí transformou-se o que era sujeito em adjunto e o se utilizou e se manteve a regência. Tudo bem? Por isso, aí ó, voltando, por isso que quando você troca o verbo haver nesta acepção aqui de cima, ó, na acepção de na sala havia cadeiras, se você trocar pelo verbo existir, não há razão para cadeira se manter como objeto direto. Você vai ter o adjunto na sala, né? E aí o que acontece? As cadeiras passam a funcionar como sujeito. Por isso que eu vou dizer que na sala, né, existiam cadeiras. Na sala existiam cadeiras. E aí cadeiras agora virou meu sujeito. Mas esse é aspecto de concordância. Então, voltando para aqui. Então, primeira acepção desse cara é o verbo haver com o sentido de, como eu disse, existir, acontecer impessoal. Quando há tragédias, está aqui, ó. Estou portando tragédias aqui, objeto direto, esse verbo haver aqui, né, transitivo direto, ok? Cuidado para não errar, sugiro que você estude muito isso, é preciso ter bastante cuidado. Sim, uma coisa que eu queria dizer é para eu ter começado a aula, mas não tem problema, eu falo agora. Veja, existe que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui do verbo haver nessa regência. Cuidado com o verbo haver. Eu me lembrei agora de duas coisas. Me veio à cabeça, como aqui uma aula livre, né? Eu não estou seguindo necessariamente uma sequência muito lógica, eu fico preocupado em falar as coisas para vocês. Cuidado com naquela historinha do isso não tem nada a ver. Cuidado, porque isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o verbo haver. Isso é preposição a com o verbo ver. É a preposição regendo o infinitivo do verbo haver, do verbo ver, com o sentido de isso não tem nada a se assemelhar, isso não tem nada a parecer, isso não tem nada a se relacionar. Então, nada de aplicar o verbo haver quando você fala assim. Ele não tem nada a ver comigo, esse problema não tem nada a ver com a empresa. Isso é a preposição a com o verbo ver. Tudo bem? Segundo, é que veio-me à mente agora, né? Veio à minha lembrança agora, uma expressão que meu pai falava. Eu não sei se existe em outras partes do Brasil, e se as pessoas falam assim em outras partes do Brasil. Você quiser comentar aqui no vídeo, será um prazer. Meu pai falava assim: fulano tem um a ver comigo. Você já ouviu essa expressão? Eu escutava meu pai aqui e acolá falando isso. E o sentido desse que meu pai colocava, nesse sentido de ele tem um a ver comigo, ele tem um débito comigo. Eu procurei ouvir isso nos dicionários, vi até isso como crédito, mas eu não conheço essa acepção de ele ter um crédito comigo. Eu conheço que ele está me devendo.
Meu pai dizia, fulano tem um AV comigo. E esse AV era pesado, ou seja, ele tá me devendo alguma coisa, vai pagar. Entendeu? Não sei se alguém conhece essa acepção. Eu conheço também, aí por conta do direito, como advogado que sou, o sentido de os haveres. É a substantivação do verbo com sentido de riqueza, de bens. Eu digo os haveres que ele possui, né? Sei lá, o tornou uma pessoa arrogante, ou seja, com o sentido de a riqueza que ele tem, os bens que ele possui. Então, são acepções relativas ou que pertencem a essa ideia do verbo haver, né? Primeiro, a história do nada a ver, que não tem nada a ver com o verbo haver. O segundo é essa acepção que meu pai usava, não sei se alguém conhece mais, é um haver, com o sentido de ele me deve, e os haveres como sendo os bens, as riquezas, tá bom? Vamos voltar lá para nossa conversa aqui a respeito do verbo haver. Segunda acepção do verbo haver, olha só, né? Assim, tem mais aqui alguns exemplos, ó. Verbo haver na locução verbal, ó, tem havido muitas invasões, né? Muitas invasões, objeto direto. Cuidado, ó, que esse tem aqui não coloque acento circunflexo, né? Terceira pessoa do singular, ele é impessoal aqui, né? Pessoal transitivo direto. Não pode haver honestos. Opa, olha aqui, ó, outra locução verbal, né? Veja, o auxiliar na terceira pessoa do singular, esse cara aqui transitivo direto, honestos aqui objeto direto, tá? Vai haver muitos inscritos, locução verbal de novo aqui, ó, muitos inscritos aqui, o complemento objeto direto, né? Terceira pessoa do singular, todo mundo aqui impessoal, tá? Este aqui impessoal, este aqui também, o verbo haver impessoal, por isso, terceira pessoa do singular. Muito bem. Segunda acepção desse cara, que é a que a gente conhece também, que é a ideia do verbo haver no sentido de passar-se, ter decorrido tempo. Veja, também é um verbo transitivo direto, perceba, né? Nessa acepção ele também é impessoal, ou seja, não possui sujeito e deve ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, ó, havia 2 décadas que não ocorria aquele fenômeno, ou seja, né, fazia 2 décadas, que é aquela história, né, do verbo haver, do verbo fazer, na indicação de tempo. O professor fala bem, ó, cuidado, ele é impessoal, não se flexiona, fica na terceira pessoa do singular, então faz 10 anos, portanto, há 10 anos. E há um detalhe curioso, é que sempre que você observar, preste atenção, ó, há uma dicasinha, que esse cara, veja que eu digo aqui, ó, passar ter decorrido o tempo. Portanto, esse tempo que você está vendo aqui, ele é tempo passado, tá? Por que que eu estou chamando a sua atenção para essa história do tempo passado? Porque, veja, há 3 horas que eu a espero. A gente tem uma mania de dizer assim, há 3 horas atrás. Não faça isso, porque esse atrás, do ponto de vista da construção, ele é pleonástico. Porque se eu digo o verbo haver, ele significa tempo passado, você não precisa dizer há 2 horas atrás, há 2 anos atrás, né? Há 10 minutos atrás. Basta que você diga há 10 minutos e a pessoa vai entender numa boa que se isso se refere a um tempo passado. Portanto, não use essa história porque é pleonasmo. Alguns gramáticos condenam isso veementemente. Não é boa linguagem, evite, ok? Então, ó, vamos lá. Ele saiu, né? Ele saiu há 3 horas. Pronto, há 3 horas. Não tem nada que dizer há 3 horas atrás. Não é? Você tem aquela música de Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aí a gente é uma licença poética e tudo mais, mas cuidado, não use no padrão formal, ok? Vamos entrar agora, veja, saímos dos 2 sentidos mais comuns do verbo haver, tá? Agora vamos pegar alguns sentidos mais interessantes, né? Geralmente você vai olhar agora, eu vou ser um pouco até mais rápido, porque você vai olhar e vai dizer, professor, eu nunca usei isso, talvez nunca tenha nem visto isso aqui, mas ele existe, tá? E aí chama a sua atenção, cuidado, fique atento, de repente é uma prova, um concurso, ou mesmo para sua curiosidade, né? Eu diria até você nem use isso, porque às vezes é uma coisa para você não transmitir para o outro pedantismo, né? Você achar melhor do que os outros, tá bom? Vamos lá comigo então.
Próximo sentido desse cara, olha só, verbo haver é verbo transitivo direto e indireto, presta atenção, quando empregado com o sentido de obter, conseguir. Então ele é um VTDI, é um bitransitivo aqui, pede dois complementos. Veja, os rapazes, qual é a ideia aqui? Ó? Os rapazes houveram, veja que eu já não disse que ele é impessoal, percebeu? Veja que os rapazes é o sujeito aqui, ó, pro verbo haver, que agora é pessoal, ou seja, possui sujeito. Então os rapazes houveram, observe verbo transitivo direto, da direção à autorização, né, para o uso da quadra, duplo complemento, né? Ter algo, né, de alguma coisa. Então tem o duplo complemento aqui. De quem houveram esses advogados aquelas terras? Vejam, ó, de quem esses advogados, sujeito, eles obtiveram, eles conseguiram algo de alguma coisa, né, ou de alguém. Portanto, aquelas terras é o complemento direto, esse de quem o objeto indireto. Donde houveste, ó pélago revolto, esse rugido teu, olha que coisa, né? Gonçalves Dias aqui, né? Ora, donde tu és o sujeito, tu houveste, né? Tu houveste, verbo transitivo direto, né? Tu houveste esse rugido teu de onde? De quem? Né? Ou seja, o duplo complemento. Que coisa interessante. Você vai dizer, caramba, professor, eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado isso, mas existe, tá? Existe. Vamos embora, continua aqui a nossa missão. Vamos agora o verbo haver com o sentido de considerar. Julgar é um verbo transitivo direto. Detalhe, viu? Pessoal, tá? Pessoal, veja, a justiça, ó, sujeito, tá, ó, não houve por verdadeira a confissão do réu. Então você vai ver que esse cara aqui, ele é um transitivo direto. O que foi que a justiça não considerou, não julgou? Não julgou a confissão do réu, objeto direto. Como verdadeira ou por verdadeira é a qualidade do objeto, é um predicativo do objeto. Certo? Os professores, olha só, os professores sujeito, né? Haviam-no, ó, verbo pessoal, hein? Julgavam-no, o consideravam, portanto, ó, transitivo direto, esse no aqui, o objeto direto, como o melhor da turma, o predicativo do objeto PO. Viu aí como é interessante? Verbo haver com esse sentido de considerar, de julgar. Mas vamos continuar. Verbo haver-se, veja que agora eu falo do haver-se, eu digo que ele é um verbo pronominal, portanto, ó, este se vai acompanhá-lo, no sentido de quê? De portar-se. Olha que interessante. Proceder, comportar-se, sair-se bem ou mal. É intransitivo, acabou, pede complemento, pede um acompanhamento de um adjunto adverbial de modo. Poxa, professor, nunca tinha ouvido falar nisso, não tem problema. É quando você, é uma forma mais culta, não sei se você já ouviu alguém falando isso, é dizer, rapaz, fulano não se ouve bem na prova. Ou seja, ele não se saiu bem, não se deu bem. Olha que coisa interessante, não é? Coisa arcaica, antiga, não é? Mas acontece. Veja outros exemplos aqui, ó. Eu disse, sim, pessoal, você viu, ó, os candidatos, é verbo pessoal, tá? Ó, pessoal. Olha o sujeito aqui dele aqui, ó, bonitão aqui, ó, tá? Então, ó, os candidatos não se houveram bem na prova. A filha do prefeito sempre se havia. Observe, de modo inconveniente, é o adjunto adverbial, né? É o adjunto adverbial de modo, ok? De modo inconveniente nas festas de que participava. Ele sempre se havia mal em concursos públicos, se dava mal, se saía mal. Veja, verbo pessoal, olha o sujeitão aqui, né? Ó, que bonito, a filha do prefeito também aqui como sujeito. Então, ó, percebeu que esse cara está sendo usado agora? Eu deixei aquela ideia somente de verbo impessoal, e ele passou a ser utilizado como um verbo pessoal, com um sujeito. Interessante, né? Vamos lá, vamos continuar então aqui. Mais um sentido dele aqui, ó. O verbo haver é transitivo direto no sentido de ter, de possuir. É uma regência antiga, sim. E detalhe, viu? Pessoal, hein? Ou seja, possui sujeito. Veja, hajamos paz. Ninguém fala mais assim, não é? Ó, nós hajamos, né? Nós hajamos paz e o mundo certamente melhorará. Ou seja, é um verbo transitivo direto,
paz aqui o seu objeto direto. Se houvesses, né, mais coragem, olha, se tu, né, olha o sujeito aqui, ó, se tu tivesses mais coragem, agirias de outra forma, percebeu? Percebeu o verbo transitivo direto e com o sentido de ter mais coragem aqui o objeto direto. Olha só, em medo de deixar o nome de injusto. Ou seja, ó, eu tenho medo. A ideia aqui é esta, né? Com o sentido aqui de ter, possuir. E medo aqui, o objeto direto. A gente não usa, praticamente eu quase não encontrei, né? É difícil você encontrar exemplos com essa regência, mas ela existe, curiosa, né? Mas não se esqueça, pessoal, ok? Como transitivo direto. Vamos continuar então comigo aqui, vamos lá. A nossa missão, tá acabando, tá? Vamos lá. Número 7, verbo haver-se pronominal no sentido, observe, é pronominal no sentido de ajustar contas, né? Entender-se, arranjar-se, havir-se. Apresenta transitividade indireta, exige a preposição com. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá. Parece que ele já se ouve com. Olha só que interessante. Ei, percebeu? Pessoal, hein? Observe, ó. Pessoal. Olha o sujeitão aqui dele aqui, ó. O ele aqui. Eu tô chamando sua atenção. Olha o sujeito aqui. Ele já se ouve com. Será complicado. Se tu, não te ouveres com. Observe. Pessoal com o sentido de entender, se arranjar-se com aqueles que magoaste. Quem não respeitar o regulamento vai haver-se comigo. Olha que interessante, né? Vai ajustar contas comigo. Ou seja, o cara aqui, ó, totalmente pessoal com esse sentido, ok? Mais um aqui para a gente terminar. Aliás, tem mais alguns aqui. O verbo haver-se também pronominal no sentido de que agora é deparar-se, lidar, tratar. É transitivo indireto, exige a preposição com. Observe aí. Exige a preposição com. Então vamos lá. Sempre que chegava ao escritório, observe, havia-se com a secretária, ou seja, lidava, deparava-se, tratava com. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Pensar aqui como ele ou ela, né? Ele ou ela, né? Ele ou ela como sujeito pessoal, tá? Chamando a sua atenção para pessoalidade. E tá aqui, ó, com a secretária, né, como objeto indireto introduzido pela preposição com. Quando estagiava, havia-se com crianças excepcionais. Então ele, não sei quem era aqui, o estagiário, provavelmente havia-se com. Portanto, verbo pessoal tá aqui, complemento introduzido pela preposição com, o objeto indireto. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá, número 9. A expressão estereotipada haver por bem significa dignar-se, resolver, julgar oportuno ou conveniente. Veja, algumas pessoas mais antigas usam isso aqui, né? Quando você fala durante a cerimônia, o celebrante houve por bem, ou seja, julgou, considerou, né? Houve por bem. Veja que eu tenho um sujeito, observe aqui o sujeito, né? Portanto, é a aplicação do verbo pessoal, mas ele está dentro de uma expressão. Por isso que eu digo que é uma expressão estereotipada. Por quê? Porque sempre vai ser assim. É o haver por mais o bem, né? Haver por bem. Ele ouve por bem. A empresa ouve, tomou essa decisão, dignou-se, considerou, julgou, né, fazer assim. O coronel ouve por bem, interrompeu o discurso do tenente. Ou seja, olha, observe aqui o sujeitão numa boa. E para fechar, a gente não usa, é muito difícil de encontrar exemplos. Tanto é que observe, eu fui buscar isso, né, em Padre Antônio Vieira, captei isso em dicionário, porque você não encontra mais essa expressão com muita facilidade, que é o haver mister, com sentido de precisar, necessitar. Não sei se alguém um dia vai colocar isso na prova, tá, galera? Tá? Você que está me ouvindo agora. Então, logo, a mister. Qual o sentido, professor? Precisa, necessita, né? Então você vai pegar isso aqui, é uma expressão também estereotipada, já fechada, ó. Ou seja, logo, precisa luz, precisa espelho, precisa olhos. Olha que interessante. E olha só, isso aqui é de Padre Antônio Vieira, né? Quientista. As outras nações, para crerem, hão mister,
Olha que interessante, né? Ó, sujeitão aqui. Na de cima deve ter um contexto aqui para ter algum sujeito, né? A situação, sei lá, o problema precisa luz, né? Precisa espelho, precisa olhos. Então veja, as outras nações mistério. Olha o sujeito onde está aqui atrás. Ou seja, a ideia é as outras nações precisam entendimento e vontade. Professor, o senhor está usando precisam, o senhor não está usando precisam de, não tem problema. O verbo precisar nessa acepção de necessitar, ele, de ter necessidade de, ele pode ser trabalhado com a regência indireta com a preposição de, que é a mais usual, que nós usamos dia a dia, ou com a regência transitiva direta, menos usual. E aí, chegamos aqui ao final, chegamos aqui a quase 30 minutos de aula. Interessante, né? Aprendeu mais alguma coisa, né? Pelo menos professor, que coisa bacana, interessante, curiosa, né? Se um dia você vai cair em uma prova, não sei se vai cair, mas é esse cara é muito versátil. Aí, como eu disse, nós temos uma tendência de achar que ele só existe lá como sendo no sentido de existir, acontecer, realizar, se ocorrer, ou então com o tempo transcorrido. E às vezes a gente desconhece todas essas outras regências do verbo haver. Espero que eu tenha contribuído com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Divulga aqui o nosso canal. Para os nossos cursos, acesse aí o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra, cujo link se encontra aí na nossa vinheta que vai entrar agora. Para todos vocês, beijo no coração e fiquem todos com Deus. Até a próxima.